Imagina só um futuro onde conectar sua inteligência artificial com qualquer fonte de dados ou ferramenta fosse tão simples quanto conectar um pendrive numa porta USB tipo C. Pois bem, esse futuro está sendo construído com o Model Context Protocol, também conhecido como MCP. É um protocolo aberto projetado para padronizar como as aplicações de inteligência artificial, os LLMs, recebem contexto e interagem com o mundo exterior. Nesse vídeo, vamos mergulhar a fundo nesse contexto do MCP. Vamos entender por que ele é necessário, como funciona a sua arquitetura cliente-servidor, quais são seus conceitos fundamentais e como ele está criando um ecossistema mais flexível e poderoso para a inteligência artificial. Os LLMs são incrivelmente poderosos, mas vivem um pouco isolados. E para serem realmente úteis em agentes e fluxos de trabalho complexos, eles precisam acessar dados atualizados, como, por exemplo, arquivos locais, bancos de dados, web, enfim. E também precisam usar ferramentas, como APIs, executar código, fazer buscas na web, como eu falei anteriormente. Antes de um padrão como o MCP, cada integração era um projeto separado. Os programadores e desenvolvedores precisavam criar código específico para conectar a cada IA ou LLM. Então, toda vez que você ia conectar com uma fonte de dados ou API, era um trabalho manual e repetitivo. Faltava interoperabilidade. Uma integração feita para funcionar com o cloud talvez não funcionasse tão bem com o GPT e vice-versa. Trocar de modelo significava refazer algumas integrações. Gerenciar múltiplas conexões, diferentes formatos de dados e protocolos de API se tornava um verdadeiro pesadelo de complexidade. E a segurança? Expor dados e ferramentas para a IA de forma segura exigia um cuidado enorme em cada integração customizada. Ficou claro que precisávamos de uma linguagem comum, um padrão aberto para que as inteligências artificiais, ferramentas e fontes de dados pudessem conversar de forma segura e eficiente. Precisávamos do USB tipo C da inteligência artificial. E o MCP resolve isso com uma arquitetura elegante do tipo cliente-servidor. Primeiro temos os hosts MCP, que são as aplicações onde a IA vive. Imagina o Cloud Desktop, as IDEs como Cursor AI, Windsurf, enfim. Ou até mesmo ferramentas customizadas que talvez você possa estar construindo. É o host quem precisa do contexto ou da ferramenta. Dentro do host existem os clientes MCP. Eles gerenciam a comunicação usando o protocolo MCP, com um ou mais servidores. Geralmente, cada cliente fala com um servidor específico. E por fim, temos os servidores MCP. São programas, muitas vezes leves, que servem contexto ou funcionalidades. Cada servidor se conecta a uma fonte de dados ou ferramenta, local ou remota, e expõe suas capacidades através do protocolo MCP, padronizado. Então, o fluxo é assim. O seu host, por exemplo, o seu editor de código, usa um cliente MCP para se conectar a um servidor MCP, digamos um servidor para acessar os seus arquivos locais ou o seu banco de dados. O cliente e o servidor conversam usando um protocolo MCP. O servidor, então, acessa a fonte de dados, seus arquivos ou bancos de dados, por exemplo, de forma segura e retorna a informação ou executa a ação solicitada. Tudo de forma padronizada. Mas o que exatamente um servidor MCP pode oferecer? Principalmente 3 coisas. Primeiro, recursos ou resources. Eles expõem dados e conteúdo para a IA ler. Pode ser um conteúdo de arquivos, resultados de busca, registro de um banco de dados. O servidor controla o acesso a esses recursos. Segundo, prompts. Os servidores podem oferecer templates de prompts reutilizáveis ou até guiar fluxos de trabalho específicos para o usuário ou para a própria inteligência artificial. E terceiro, ferramentas. As tools permitem que a IA execute ações no mundo exterior através do servidor, como, por exemplo, enviar uma mensagem no Slack ou criar um arquivo no seu computador. Até mesmo chamar uma API externa funciona. A beleza do MCP está no ecossistema de servidores que está surgindo agora. Já existem servidores oficiais e da comunidade para lidar com diversas coisas, como, por exemplo, integrar com o seu file system, fazer uma integração direta com o banco de dados, o Postgres, por exemplo, um SQLite, integrar com o Google Drive, ferramentas de desenvolvimento como Git, GitHub, GitLab, Sentry, Docker, Kubernetes,
Ferramentas web como Brave Search, Fetch para fazer buscas de conteúdo, ou até mesmo usar o Puppeteer para automação. Produtividade, você vai longe, tem Slack, Google Maps, Todoist, todas essas ferramentas você consegue integrar e a lista não para de crescer. Empresas como Anthropic, Upstash, Cloudflare, Stripe e Neon já estão oferecendo e usando servidores MCP. Está interessado em construir um MCP? Existem alguns caminhos. Para usuários, você pode simplesmente usar os servidores que já existem e ponto. Configura o seu cliente local ali, o Cursor AI, o Windsurf, conecta com o seu servidor, que geralmente é só adicionar uma linha de comando no arquivo de configuração do cliente e está pronto. Para desenvolvedores de servidores, assim como eu, você pode criar o seu próprio servidor MCP. Você consegue expor os dados ou ferramentas específicas da sua empresa ou seu projeto, e isso já tem um monte de SDK que você consegue integrar facilmente ali. Para desenvolvedores de clientes, se você está construindo sua própria aplicação de IA, você pode já dar o suporte à integração via MCP nela. Veja um exemplo rápido que eu vou te mostrar aqui agora. Temos aqui um exemplo, então, dentro do próprio repositório do Model Context Protocol na SDK do TypeScript. Basicamente, nós temos um Echo Server, que é o exemplo que eles desenvolveram de um servidor aqui, um servidor. Basicamente, você vai ter, então, aqui a opção de conectar os recursos, conectar as ferramentas e os prompts que você quer adicionar aqui para serem conectados à IA que for consumir esse MCP. Então, percebe que aqui ele está basicamente dando o eco do que está recebendo, né? Repetindo a informação que ele recebe, bem como um exemplo, mas serve para a gente ver o quão simples e quão fácil é implementar alguma coisa usando o MCP. Então, aqui você consegue ver esse protocolo sendo executado, e aqui tem um exemplo que eu desenvolvi. Eu tenho uma CLI, vocês não tenham visto esse vídeo ainda, se trata do AI Guards, que é uma ferramenta que eu criei para auxiliar você, dev, que está tentando implementar inteligência artificial ou um fluxo de AI-Driven Development na sua empresa agora ou no seu projeto, e talvez não consiga, porque está um projeto grande, é uma equipe grande, e fica difícil de ter um padrão ali dentro. Ou até mesmo para seus projetos pequenos ali, às vezes falta um processo estruturado para você delegar as tarefas para a inteligência artificial. Então aqui a gente criou uma ferramenta que ela é agnóstica a qualquer framework ou qualquer ferramenta de host, por exemplo, se está usando o Cursor AI ou Windsurf, não importa. Essa CLI ela vai te ajudar a integrar e planejar melhor utilizando a inteligência artificial. Depois dá uma conferida aqui, chama AI Guards. E aí dentro do AI Guards, a gente tem a função de planejamento. Então eu criei um servidor aqui para um MCP, que basicamente ele expõe a API, o CLI, a parte da API do CLI que a gente tem aqui, para gerar essa parte de planejamento. Basicamente, então, a gente tem o Resource Plan, o Tool Plan e o Prompt Plan também, que a gente passa aqui bem simplesinho. Isso aqui é open source, se você quiser contribuir para ajudar a gente a melhorar, seja bem-vindo. É bem o começo dessa parte do MCP para a nossa CLI. Tranquilo? Dá uma conferida depois. O problema que a gente resolve com essa CLI é basicamente facilitar a integração do seu time com o processo de AI-Driven Development. Dá uma conferida depois, tem vídeo aqui no canal sobre isso também. O MCP é um protocolo aberto e o ecossistema está crescendo rapidamente. Novas ferramentas, servidores da comunidade e clientes estão aparecendo constantemente. Existem recursos como o MCP Inspector para ajudar no debug e discussões ativas acontecendo agora, nesse exato momento, lá no GitHub. Então, concluindo, o Model Context Protocol, o MCP, é muito mais do que apenas um protocolo. É uma visão para um futuro onde as IAs e agentes de IAs consigam interagir com dados e ferramentas de forma padronizada, segura e flexível. É o REST API das IAs. É como um verdadeiro USB tipo C para as integrações inteligentes. Se você desenvolve com inteligência artificial ou para a inteligência artificial, vale a pena explorar o MCP. Seja usando servidores que já existem ou contribuindo para um ecossistema, conforme o que eu mostrei para vocês aqui do AI Guards. Você pode saber mais lá no Model Context Protocol, no site oficial, que está aqui na descrição. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do MCP? A analogia com o USB tipo C faz sentido para você? Comenta aqui embaixo. E outra, quais servidores MCP você gostaria de ver sendo criados ou talvez até construir? Compartilhe aqui nos comentários a sua ideia. E se você achou esse vídeo útil para entender o MCP,
não esquece de deixar o like, se inscrever para ficar ligado por dentro de todos os protocolos e informações que vão muito além do hype da inteligência artificial que você só encontra aqui nesse canal. Então já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, muito obrigado pela sua atenção, tamo junto, aquele abraço.